Olá, bem-vindos à lição 3 do curso Dons. Eu espero que você esteja aprendendo bastante, mas ainda temos muito para compartilhar. Muito da palavra de Deus que acredito que irá equipar e empoderar você para florescer na vida, porque agora está usando os seus dons. Então, uma breve revisão. Cada um de nós tem um chamado sobre nossa vida. E, em segundo lugar, Deus está nos dando ferramentas, que Ele chama de dons, para nos ajudar a cumprir esse chamado. Esse chamado vai além da sua capacidade natural. É por isso que precisamos da capacitação sobrenatural de Deus. Por isso, lembre-se, às vezes os dons são claramente sobrenaturais. Outras vezes parece que são naturais, mas na verdade são extraordinários. Esse é o ponto principal. Todos os dons sobrenaturais de Deus excederão a habilidade natural de Deus. Então, há duas categorias de dons que Deus dá ao seu povo. O apóstolo Pedro fala sobre isso em 1 Pedro 4, 10, 11, e ele diz: Deus deu a cada um de vocês, lembre-se, não só aos ministros, a todos, não importa se você é empresário ou dona de casa, seja você da área de saúde, da educação, do governo ou dos esportes, Deus deu a cada um de nós a partir da sua grande variedade. Grande variedade. A Bíblia não exagera quando diz grande. Isso significa que há um grande número de dons espirituais. Use-os bem para servir uns aos outros. Você tem o dom de falar? Então fale como se Deus estivesse falando através de você. A fala vem com o dom da liderança. O seu dom de falar pode ser usado em ambientes governamentais, pode ser usado na escola, em que você ensina matemática ou outra matéria. É um dom de Deus e você poderá se destacar dentre os outros professores da sua escola, porque tem a habilidade sobrenatural de ensinar. Isso é incrível. Sabe, lembro de quando eu era aluno da Universidade Purdue e estava estudando engenharia mecânica, completamente fora do que eu fui chamado para fazer, e falarei sobre isso mais tarde. Nós tínhamos um professor que era inacreditável. Inacreditável. No âmbito de conhecimento e descobertas, ele era o nosso professor de materiais. Ele escreveu um livro. Nós usamos seu livro nas aulas e eu estava no auditório com mais 500 alunos e aquele cara literalmente me fez dormir e eu mal podia entender o que ele estava falando. Ele tinha o dom da pesquisa, tinha o dom da escrita, mas não tinha o dom do ensino. Ele não tinha esse dom de falar em público, tá? E eu não sei por que eles nos atormentavam com isso, os alunos, mas tudo bem. Então, fale como se Deus estivesse falando através de você. Você tem o dom de ajudar os outros? Faça-o com a força e a energia que Deus lhe dá. Então, todos os dons podem ser categorizados em fala e serviço. Deixe-me dar um exemplo. Outro exemplo bíblico do dom de servir. Está no livro de Êxodo 31, 1 a 6. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, ok? Veja, observe, eu já fiz isso. Entendeu? O que você irá ver, eu já fiz. Deus não disse: Moisés, vai impor as mãos sobre esse homem e transmitir o dom. Ele disse: Veja, eu escolhi especificamente Bezalel, que é filho de Uri, da tribo de Judá. Eu o enchi com o Espírito de Deus. Tá bom? O que eu estou prestes a ler é sobrenatural. Eu enchi com o Espírito de Deus, dando-lhe grande sabedoria, habilidade e destreza em todos os tipos de trabalho. Ele é um artesão, especialista no trabalho com ouro, prata e bronze. Ele tem habilidade para talhar e esculpir pedras e madeira. Ele é mestre em toda a obra artesanal, e eu particularmente designei a Oliabe. Eu sei que é complicado de falar, mas você pode ler na tela, tá bom? Da tribo de Dan, para ser seu assistente. Além disso, agora ouça, isso é muito importante. Dei habilidade especial a todos. Agora estamos falando de um grupo, a um grande grupo. A todos os artesãos para que possam executar tudo o que eu lhe ordenei fazer. O que Deus estava ordenando que eles fizessem o templo, o tabernáculo, tá bom? Era um tabernáculo físico. Não era um templo. Este era, na verdade, o tabernáculo. Eu falei errado. A habilidade deles era construir o tabernáculo. O que era isso? Era o lugar de habitação da presença de Deus. Tá bom? Vamos trazer isso ao Novo Testamento. Onde é o tabernáculo?
é a igreja. Você é o templo do Deus vivo. Paulo disse à igreja coletivamente. Deus está nos dando dons especiais para fazer o quê? Dons especiais para construir sua igreja. E você pode escolher. Você irá usar esses dons sobrenaturais que ele colocou em você? Lembre-se, todo mundo, você que está me ouvindo, todo mundo tem um dom. Todo mundo. Então, como isso se aplica hoje? Hoje, o tabernáculo é a igreja. Lembre-se, Paulo disse à igreja coletivamente: vocês são o templo do Deus vivo. Então, o que Deus fez? Ele deu a cada um de nós habilidades, ferramentas sobrenaturais, dons sobrenaturais para construir seu lugar de habitação, sua igreja. E nós podemos usar esses dons para fazer isso, para cumprir esse chamado ou para nos edificar, tá bom? E iremos falar mais disso em lições futuras. Nós vamos chegar lá, mas deixe-me mostrar um exemplo deste dom sendo deturpado, pois isso está em Êxodo 31. Irei avançar um capítulo. Moisés está no topo do monte e as pessoas estão lá embaixo, tá bom? E lemos isso em Êxodo 32, 2-4. Então Arão disse: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, filhos e filhas e tragam-nos a mim. Todo o povo tirou os brincos de ouro de seus ouvidos e os trouxe a Arão. E Arão pegou o ouro e fundiu e o modelou no formato de um bezerro. Aqui diz que foi Arão que fez isso, mas deixe-me dizer uma coisa. A Bíblia diz que Moisés construiu o tabernáculo, mas Moisés não construiu fisicamente o tabernáculo. Foi Aioliabe e todos aqueles artesãos que, na verdade, construíram o tabernáculo. Arão não tinha o conhecimento de fundir e moldar o ouro. Foram aqueles homens a quem Deus deu a habilidade. Então, alguns deles, obviamente, obedeceram a seu líder e construíram o ídolo. Isso não é incrível. Incrível é como é crucial ter líderes sábios na igreja. Ter pessoas em nossa vida que nos direcionem para usar nossos dons, porque aquele bezerro se tornou um ídolo e levou os filhos de Israel a se desviarem. E milhares de pessoas perderam a vida por causa disso, entristecendo o coração de Deus. Então lembre-se, você pode escolher como irá usar o seu dom, e eu falarei mais sobre isso na próxima lição. Então, nós podemos deturpar os dons de Deus ao usá-los para atrair as pessoas para a nossa própria vontade. Ou podemos usar corretamente os dons que Deus nos dá para fazer o que Ele planejou, que é fazer bom uso para edificar a igreja para a glória de Jesus Cristo, tá bom? Então, duas formas como dons são dados ou recebidos, tá? Número 1, são dados desde o nascimento, tá bom? Número 2, são dados em um momento específico através da transmissão da palavra de Deus. Então, vamos ver exemplos. Desde o nascimento, vamos falar sobre a concepção, tá? Quero compartilhar sobre um líder de louvor da época em que eu tinha meus 20 e poucos anos. Havia um líder de louvor que fazia o louvor para um evangelista mundialmente renomado no século XX. Esse cara era conhecido por todos. E se eu dissesse o nome dele, alguns de vocês saberiam, mas nossa, se eu dissesse o nome dele nos anos 80, todo mundo saberia quem ele era. E esse evangelista, conhecido mundialmente, deixe-me voltar para o evangelista morreu, foi para a sua recompensa no céu nos anos 70. Então, esse líder de louvor que ministrou louvor para ele por décadas, começou seu próprio ministério e nossa igreja o convidou várias vezes. E esse rapaz era impressionante, realmente impressionante. Ele tocava o piano e, dentro de minutos, 2.500 pessoas estavam de pé, dançando e cantando. E era incrível, era sobrenatural. Ele literalmente conseguia capturar um auditório de 2.500 pessoas e fazê-las dançar em poucos minutos. Aquilo era impressionante para mim. Eu me lembro que, após alguns anos, ele continuou vindo à nossa igreja, pois ele realmente vinha frequentemente. E eu fui colocado a cargo de receber os convidados que vinham à nossa igreja. E lembro que eu estava muito animado, porque às vezes eu ficava só admirando o dom dele. E ele estava no carro, estávamos indo do aeroporto ou do hotel para o culto na igreja, e eu disse: por favor, me diga quanto tempo demorou para você aprender a tocar piano assim? E ele disse: eu não aprendi. E eu disse: como assim não aprendeu? E ele disse: John, olha, minha mãe era uma mulher de Deus muito forte. E ele disse: ela orava horas por dia.
E ele disse: quando eu estava na barriga da minha mãe, um homem veio à nossa casa um dia e meus pais nunca o haviam visto antes. Até hoje eles acreditam que foi um anjo. E aquele homem sentou na sala e disse: mulher, a criança que você está carregando na barriga irá levar milhões à presença de Deus. E depois foi embora e nunca mais o viram. Ele disse: John, quando eu era criança, certa vez sentei no piano dos meus pais e comecei a tocar uma canção complexa. Não eram só algumas notas, era uma canção complexa que levaria anos para uma pessoa aprender. Ele disse: nunca sequer leio partituras. Posso ouvir qualquer música e quase imediatamente começar a tocá-la. Esse rapaz, obviamente, recebeu um dom quando estava no ventre da sua mãe. Podemos ver um outro exemplo. A Kiana, que é uma das minhas pintoras favoritas. Aos 4 anos, ela começou a fazer desenhos muito lindos. Aos 6 anos, começou a fazer pinturas complexas. E aos 8 anos, ela pintou o famoso Príncipe da Paz, um retrato de Jesus que fica pendurado bem atrás da minha mesa. Ela claramente tem um dom. Deixe-me dar outro exemplo. Este é bíblico. Consideremos João Batista. Ele tinha um dom. Qual era esse dom? Reconhecer Cristo. Ninguém mais poderia reconhecê-lo, mas ele seria o primeiro. E quando ele estava na barriga de sua mãe, Maria foi visitar Isabel. E João se alegrou quando Maria entrou na casa. Por quê? Porque ele reconheceu Jesus. Esse dom estava nele desde o ventre da sua mãe. Mas ao continuarmos a história, quando ele tinha 30 anos, vem Jesus e, lembre, havia multidões grandes, enormes, e em meio à multidão João exclama: eis o Cordeiro de Deus que retira os pecados do mundo. Ele tinha um dom sobrenatural de fazer o quê? De reconhecer o Messias quando os outros não conseguiam. Então, esses foram exemplos de dons dados desde o nascimento. Agora vamos falar dos dons dados por transmissão. Romanos 1:11 diz: pois anseio vê-los a fim de transmitir-lhes algum dom espiritual para fortalecê-los. Então, obviamente, essas pessoas não estão no ventre de suas mães, são adultos. E Paulo diz: pois anseio vê-los a fim de transmitir-lhes algum dom espiritual para fortalecê-los. Então, dons podem ser transmitidos. Vejamos alguns exemplos. Considerando Saul, estou falando do rei Saul do Antigo Testamento. Ele não nasceu e cresceu como um jovem que profetizava, mas quando lemos 1 Samuel 10:6, vemos que algo interessante aconteceu. O profeta Samuel disse a esse rapaz, Saul: naquele momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com um grupo de homens. Você será transformado numa nova pessoa. Então, quando essa habilidade de profetizar veio sobre ele, Saul se transformou numa nova pessoa. Isso é o que acontece quando dons são transmitidos a mim. Antes de o dom de escrever ter sido transmitido a mim, eu era um tipo de pessoa, depois eu era outra pessoa. Eu era alguém que odiava escrever antes da transmissão do dom. Agora eu perco a noção do tempo quando escrevo. Se olharmos mais adiante, em 1 Samuel 19:23, Saul é, na verdade, um homem louco. Ele, na verdade, está endemoniado. Está tentando matar o jovem Davi, um homem inocente. Mas esse dom ainda está sobre sua vida, porque lemos que no caminho para Ramá e Naiote, o Espírito de Deus desceu sobre Saul e ele começou a profetizar durante todo o dia e toda a noite. Então, aqui está. Ele, na verdade, lembre-se, os dons e chamados de Deus, que são para sempre, são irrevogáveis. Apesar de Saul estar completamente endemoniado, a ponto de tentar matar um rapaz inocente e já ter matado sacerdotes do Senhor a sangue frio, ele ainda está profetizando. Por quê? Porque esse dom é irrevogável. Vejamos Timóteo. Paulo fez uma declaração para Timóteo: não negligencie o dom que há em você. Então o dom pode ser negligenciado, pode ser subestimado, pode ser ignorado, que lhe foi dado por profecia pela imposição de mãos da liderança. Então, houve uma transmissão de dom a Timóteo em sua vida adulta. 2 Timóteo 1:6, Paulo disse: portanto, lembro-lhes de avivar o dom de Deus. E é isso que está acontecendo neste curso, à medida que você está ouvindo a palavra do Senhor e seus dons estão sendo avivados. Então, é possível que este dom não esteja operando. Vejamos meu exemplo pessoal.
Eu irei contar de novo. Minha pior matéria na escola era o inglês e redação, tá? Então Deus fala comigo em oração. Ele fala no verão de 1991, dizendo: Filho, eu quero que você escreva. Eu me lembro de ter pensado: não sei escrever, então não fiz nada, não fiz nada. Quero que você ouça bem: não fiz nada. Porque eu estava vivendo na minha experiência do passado, em que era um escritor terrível, com notas horríveis em inglês e tendo que escolher engenharia para não ter que estudar inglês. Com uma nota terrível no vestibular. De todas as pessoas que conheci na vida, em todas as viagens, só uma pessoa teve nota de inglês menor do que a minha. Então eu vivia com aquela realidade, mas aconteceu que, quando Deus falou comigo: Filho, quero que você escreva, o dom foi transmitido. E eu não fiz nada por 10 meses, pois estava vivendo baseado na minha experiência. E eu me lembro que 2 mulheres vieram até mim 10 meses depois de 2 lugares diferentes e me entregaram a mesma mensagem. Disseram: John Bevere, se você não escrever o que Deus está dando para você escrever, ele dará a mensagem para outra pessoa e um dia você terá que prestar contas. E lembro que quando a segunda mulher disse o mesmo do estado do Texas, 2 semanas após a primeira mulher da Flórida, o temor de Deus me atingiu e eu escrevi um contrato. Peguei uma folha de papel. Não tínhamos iPads naquela época, era 1992, e montei um contrato. Escrevi um contrato naquele papel e escrevi uma oração dizendo: Deus, eu acho que o Senhor está cometendo um enorme erro. O Senhor tem escritores muito melhores na igreja, eu não sei escrever, então eu preciso de graça, e assinei o contrato. E hoje temos dezenas de milhões de livros vendidos em idiomas por todo o mundo. Por quê? Por causa do dom da graça. Veja a minha habilidade de ministrar. Eu me lembro que eu era terrível quando a Lisa me ouviu ministrar pela primeira vez. E depois, de repente, quando eu falei naquela igreja, quando era pastor de jovens, Deus desceu sobre a congregação e eu fui lançado ao que estou fazendo agora, ministrando no mundo todo. Mas me lembro de quando, uns 6 anos após ter sido pastor de jovens, estávamos fazendo uma limpeza na nossa garagem e eu encontrei uma fita cassete da pregação que fez minha esposa dormir. Eu encontrei a fita original, tá bom? E lembro que eu estava indo jogá-la no lixo e o Espírito Santo disse: não jogue fora. E eu disse: Deus, nunca mais ninguém deve ouvir isso. É realmente terrível. Ele disse: Filho, não jogue essa fita fora. Eu disse: tudo bem, eu preciso entender porque o Senhor quer que eu guarde essa mensagem horrível. E eu nunca vou esquecer do que ele disse. Porque eu quero que você sempre saiba que comunicador ruim você é sem mim. E eu percebi que o que Deus estava fazendo era me proteger do meu orgulho. Porque, sabe, eu já estive em tantos cultos e já vi Deus, o Espírito de Deus mover, já vi pessoas ficarem de pé e gritarem, e sabe de uma coisa? Percebi que Deus estava deixando claro para mim: Filho, não é você que faz isso, é o meu dom sobre a sua vida. Você tem a capacidade de ir além da sua habilidade natural. É muito importante que você entenda isso. E deixe-me fechar a lição com isso. Você determina a eficácia dos seus dons. Sim, preste atenção. Você determina. Você determina a eficácia. Lembre-se, Paulo disse a Timóteo: avive o dom, não era eficaz, tá bom? Quero mostrar alguns versículos. Provérbios 11:12 diz: a sabedoria multiplicará os seus dias e acrescentará anos à sua vida. Se você for sábio, você terá benefícios. O que estamos recebendo agora? A sabedoria de Deus, e o que isso nos fará? Bom, irá multiplicar os seus dias e acrescentará anos à sua vida. O que significa multiplicar os seus dias? Obviamente não significa acrescentar anos à sua vida, porque ele não iria dizer isso de novo. O que significa multiplicar os seus dias? Significa tornar você mais eficaz do que você era um dia. Se eu tiver um machado cego, talvez consiga derrubar uma árvore por dia, mas se eu tiver um machado afiado, posso derrubar 5 árvores por dia usando a mesma energia. Quando movemos nos dons sobrenaturais de Deus, agora, de repente, podemos realizar muito mais, porque a Bíblia em Eclesiastes, em 10:10, diz: se o machado estiver cego e o trabalhador não afiá-lo, então terá que usar mais força. A sabedoria traz sucesso. Nós precisamos de sabedoria natural de Deus, a fim de operar com sucesso em nossos dons. História rápida. Você precisa ouvir isso. Tenho um amigo que é pastor de uma grande igreja e realiza uma conferência anual em que pastores vêm do mundo todo. E ele estava
andando pelo auditório da igreja antes da conferência e viu um médico que era membro de sua igreja e ele estava colocando panfletos sobre os assentos. E meu amigo, que é pastor sênior, foi até o médico e disse: "Oi, doutor, não faça isso. Não faça isso. Nós temos voluntários estagiários. Eles farão isso. Você não precisa estar fazendo isso." E o meu amigo disse que o médico o repreendeu de modo gentil e disse: "Pastor, eu tiro uma semana de folga todo ano do meu trabalho médico a fim de servir a Deus. Não tire a única semana do ano em que consigo servir a Deus." Quando ouvi essa história, eu fiquei muito triste. Fiquei triste porque aquele médico não tinha a sabedoria de Deus, a sabedoria que você está obtendo neste curso. Ele não conectou os pontos, assim como Stan não conectou os pontos. Deus deu àquele médico um dom na área médica para salvar vidas. O que aconteceria se um ministro do Evangelho estivesse ministrando e salvando pessoas, mas sua vida fosse encurtada por não existir ninguém que entenda de medicina e tenha o dom que Deus lhe deu para exercer a prática médica? Ele não tinha a sabedoria de Deus e você a está adquirindo, você está entendendo que a Bíblia diz isso por uma razão. O que quer que faças, seja qual for o seu chamado, faça-o para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus orquestrou tudo. Ele deu às pessoas dons de construir coisas, dons de atletismo, dons de medicina, dons de ensinar em salas de aula, dons para as ciências e coisas para ajudar a promover o reino de Deus. Tudo isso funciona. Ele é o mestre, ele é o artesão especialista, ou devo dizer, o mestre que planeja tudo e entende como tudo se encaixa ao mesmo tempo. A minha e a sua responsabilidade é conhecer a sabedoria de Deus e saber por que o nosso dom é importante, avivar esse dom e operar nesse dom para a glória de Deus. E sobre como o dom funciona no cenário completo. Deus tem essa sabedoria e irá revelar quando ele achar melhor. É por isso que lemos em Provérbios 4:7. Obter sabedoria é a coisa mais importante que você pode fazer. E repito, é por isso que você está fazendo este curso sobre dons. Você está obtendo a sabedoria de Deus que irá fortalecê-lo para avivar, operar e desenvolver seus dons. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.